Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer a crítica de Wicked, parte 2. E aí, você assistiu? Você gostou das conclusões? Gente, antes de mais nada, eu queria dizer que essa crítica é sobre apenas o filme. Eu não vou analisar aqui a adaptação do livro, cinematográfica, e eu também não vou aqui analisar a peça, o musical, que alguns devem ter assistido. Então, gente, todo esse trabalho, toda essa análise vai ser do filme, para que isso seja uma experiência isolada e não ficar em comparações a esses dois outros materiais. E, gente, é um filme que eu queria ter assistido, sim, no cinema. É um filme que, infelizmente, ali não teve disponibilidade para meu horário, mas já assisti sim, e eu gostei do filme. Eu gostei do filme assim como eu gostei do primeiro. Mas aí a gente vai trabalhar tudo isso, o porquê eu gostei. Se tiver algum ponto fraco aqui, eu também vou dizer. E claro, obviamente, isso é só a minha opinião. Tenha essa liberdade aqui de comentar e de ter uma outra opinião que com certeza é sempre válida, né? Eu não sou o senhor da razão, você também não é. Então, sempre é bom cada um ter a sua opinião. Essa é a subjetividade da arte do cinema, né? E aí, a gente já chega aí sobre o enredo do filme, que, gente, é um filme sobre conclusões. É um filme que então não tem mais tempo e nem precisa de tempo de explicar quem é quem. É um filme onde já é uma continuação direta. Ele não tem necessidade de te deixar imersivo. Ele não tem necessidade de mostrar para você o que vai acontecer depois, né? Então, tipo, vai fechar. Muita coisa vai fechar e muita coisa ligou de uma maneira incrível. E, gente, sobre essa questão das conclusões, entra algo muito interessante. É um dos maiores méritos do filme. Algo que a equipe, algo que o diretor e os roteiristas conseguiram fazer foi as totais ligações com o clássico de 1939. Eu acho assim um trabalho muito incrível. Eu já tinha dito, né, na primeira resenha sobre essa reverência ao material primário, né, a matéria-prima. E aqui também tem muito sobre isso. E com o passar aqui da análise a gente vai falar, mas se lá no primeiro filme era uma questão estética, era uma questão que tinha que reverenciar as questões até das locações, né? Da ambientação, aqui é com os personagens. E foi feito de uma maneira incrível, gente. Se você é fã de Oz, se você assistiu o filme clássico, não tem... E outro detalhe, a forma que é colocada é outra genialidade da produção. A aparição de Dorothy, que também aparece só pelas costas, para que não mostre o rosto da atriz. Alguns outros personagens acabam aparecendo ali como Homem de Lata, já por uma liberdade de produção, e é muito bem encaixado. E aí entra a questão da Elphaba. Até a subjetividade desses personagens. E aí, um dos personagens, o melhor personagem do filme, algo que merece total, né, aplauso, entre outros adjetivos, da nossa querida Cynthia Erivo, defendendo Elphaba perfeitamente. Não tem outra atriz, não tem outra pessoa da gente vir aqui em mente e dizer que seria a melhor Elphaba. Ela foi a melhor dentro desse filme. Gente, como eu já falei lá no começo, eu não vi a peça, eu não vi o musical. Então, para mim, a Cynthia ficou ótima no papel. Inclusive, ela concorreu ao Oscar, talvez ela não seja nem indicada. Na verdade, tem muita coisa de Wicked que poderia ganhar. Novamente, alguns não, né? Mas outros, assim como, por exemplo, a Cynthia, não assisti os outros filmes indicados do Oscar, mas a Cynthia está ótima no personagem. Gente, é assim,
todo o trabalho dela nos 3 atos foi muito bem construído. É incrível o quanto a produção, eu não sei se isso é do próprio roteiro ou do livro, o quanto é bem construído ali o arco dela. É incrível. O filme poderia ser até Elphaba, né? O nascimento da bruxa má, que esse conceito de bruxa aí, e no caso da bruxa má, ela é modificada, né? É bem trabalhado de outra maneira, por mostrar toda a situação ali do mundo de Oz. E aí você começa a entender cada personagem como é que ele é. É algo muito bem construído. Muito bem construído. E existe algumas outras camadas que é trabalhado com a Elphaba, que é muito interessante, que vai além do mundo de Oz. É algo, foi muito bem trabalhado. E dentro da trama, são camadas ali, nada gratuito, gente. Então, e o ato final, a sequência final, que dá essas escolhas, como a gente falou lá no começo da análise, que é um filme de conclusões, ficaram muito bons. Ficaram muito bons. A gente começa a ter mais empatia do personagem no filme de 1939, por incrível que pareça. Mas aí a gente vai para um outro grande personagem, uma outra grande defesa, que estava bem sim, já lá no primeiro filme. Inclusive eu já falei da ótima atuação da Ariana Grande como a Glinda, e é um personagem que também é muito bem trabalhado. Aliás, gente, esse é um filme, essa segunda parte, é um filme que ele consegue trabalhar mais ali, desenvolver mais os personagens. Não que os personagens não foram desenvolvidos no primeiro, mas aqui no segundo eles são bem mais trabalhados, porque eles têm mais tempo. Porque, como eu falei já aqui, o primeiro filme ele tinha que ambientar, ele tinha que te mostrar o mundo de Oz, ele tinha que mostrar quem era quem. E agora, quando a gente tem um segundo, a gente tem uma intimidade maior, a gente está familiarizado. E o personagem da Glinda, a conveniência, né, gente? É aquele personagem que realmente fez aquelas escolhas, que optou pela política, pela questão de quem é Oz, né? Então, esse personagem que a gente vê lá no clássico, a gente também consegue entender o porquê ela é daquela forma. Aquela santa, né? Aquela pessoa pura, a gente vê realmente a conveniência por ela estar daquela forma. Então, essa transição que a Ariana faz é muito boa. Ela foi muito bem trabalhada, e tem os embates delas ali e dela com a Elphaba. E isso, no segundo ato, tem um clima maior, uma situação, ainda tem um arco de um casamento. Então, gente, foi um filme que me surpreendeu novamente, porque dessa vez conseguiu trabalhar mais com o desenvolvimento dos personagens, ou seja, tinha muito ainda do que dar. E o personagem dela é construído de uma forma que a gente sabe como ela se transforma lá no filme clássico. E aí, gente, vem um outro grande mérito para mim, na minha opinião, é algo que tem que ser bem mastigado, porque o filme veio de uma peça que veio de um livro, onde eu gostei muito aqui, que foi a diminuição do musical. A diminuição do musical, para mim, era necessário pela própria dramaticidade do filme, da própria construção da Elphaba, algo que a gente não poderia usar canções ali bem mais animadas, como tinha o primeiro, como era a fantasia e proposta do primeiro. E tem sim um musical, tem. Ele é bem colocado ainda. Novamente, vou até falar de novo, essa questão por ser em português, eu não gostei. Mas enfim, o que eu tenho para falar sobre a questão musical, que foi um acerto muito interessante perante a não colocar muitos. E quando se colocou, foi bem colocado, foi bem encaixado. Gente, se fosse outra produção, se fosse outra equipe, se fosse uma equipe que não respeita o material, como eu já falei também sobre isso, há um respeito, eu falei agora sobre o respeito
ao personagem da Dorothy, o próprio respeito, como aqueles personagens foram colocados ali, os personagens que a gente conhece do clássico, isso foi muito bem feito. Eu já falei isso na minha crítica do primeiro filme. Isso foi muito. Não é toda a produção que consegue reverenciar coisas que foram feitas há quase 60 anos atrás ou mais, perante algo dos anos 2025, né? 25, né? Então, foram uma ótima escolha mesmo. Foram uma ótima escolha mesmo. Tem sim, mas foi necessário sim. Gostei sim. Se você conhece o musical, se você conhece a peça, os bastidores da questão da peça, realmente você tem um direito aqui de questionar sobre essa ausência ou sobre essa fraqueza das canções, como eu cheguei a ler algumas coisas, mas para mim, numa experiência cinematográfica perfeita. Gente, vamos aí para os efeitos especiais e práticos, que foram os mesmos lá do primeiro filme. É um filme, uma continuação, ele fez um recorte e só tem elogios também, né? Só tem elogios, é um filme muito bem produzido, os efeitos especiais continuaram intactos, o uso de CGI existe sim, mas é uma escala bem pequena. A gente tem aí um dos maiores charmes da questão técnica, que é a produção dos efeitos práticos, né? E não dos efeitos especiais. Achei que continuaram belíssimos, onde o diretor via, não, aqui tem que ser CGI, vamos colocar. Mas até onde a gente via que dava para ser prático, foi feito. A gente que tem essa visão cinematográfica sabe se aquilo é CGI, se aquilo é prático, e a gente sabe quando poderia colocar um efeito prático, ficaria um trabalho menos preguiçoso. Então, sobre essa questão de efeitos também, o Wicked Parte 2 foi muito, muito bom mesmo. E, gente, vamos concluir. Eu gostei muito de Wicked Parte 2. Acredito que foi uma experiência maravilhosa esses dois filmes. Tem alguns comentários ali que eu fiz perante ao musical, sobre outras coisas, sobre o primeiro filme, mas é um trabalho muito competente, são atrizes ali, principalmente o núcleo feminino. Os personagens femininos são muito bem trabalhados. A Cynthia Erivo, perfeita no personagem, como eu já falei aqui, não tem outra atriz em mente. A Ariana, ela superou todas as expectativas. Eu, sinceramente, não pensei que ela teria essa carga. A própria construção do personagem necessitava dessa troca, principalmente aí no ato final, essas escolhas dela. E a gente vê essa entrega dela para o personagem, né, a Glinda ali, para o clássico. Não é toda atriz que consegue, não é aqui puxando o saco para atriz A ou B, mas ela defendeu bem o personagem, viu? Então, é um filme que tem a dramaticidade, é um filme que respeita ali todo o universo de Oz e merece aí todo o reconhecimento nosso. Novamente, é uma análise do filme, não é uma análise da peça ou do livro, que em breve, comentem aqui se vocês querem análise do livro, que a gente pode fazer e depois até outro vídeo para comparar. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.